Bom, voltando ainda às origens, né, que algumas suposições levam à questão da síndrome do pânico. É, você tem alguns estudos que apontam condições sociais, né, que foi mais ou menos um pouco do que eu falei no vídeo anterior, né, sobre essa necessidade de corresponder ao outro. Você tem questões de ordem genética, né, então você tem quadros repetitivos de uma tendência, uma organização familiar em relação a esse quadro. E você tem questões biológicas, né, que, que, que facilitam a construção desse quadro. No final das contas, sempre quando se estuda a respeito da síndrome do pânico, ou muito de doenças afetivas que são incapacitantes, em geral, é muito difícil estabelecer uma questão monofatorial, né? Uma questão, olha, isso aqui é a causa. Geralmente são fatores biopsicossociais e emocionais, né? Que são todos esses fatores que eu acabei citando para vocês. Então tem fatores genéticos, tem fatores biológicos, tem fatores sociais, tem fatores culturais e tem fatores individuais, né? De como que cada pessoa lida com tal situação e qual o seu grau de resiliência, né? Entendendo resiliência como a capacidade de resistência, de suportabilidade de alguma situação emocional, física, enfim, ou situacional, ok? Bom, continuando, um outro fator seria a questão da falta de habilidade em lidar com uma condição natural que nós já havíamos comentado sobre manter o controle sobre as ações e reações do seu meio, né? Em geral, nós buscamos estabelecer padrões de acontecimentos, rotinas, rituais, né? A gente procura fazer planejamentos de tal maneira que isso possa gerar uma sensação de segurança, né? De previsibilidade sobre o futuro, né? Então, se me disserem, Alexandre, o que você vai estar fazendo na terça-feira que vem? Eu vou estar a gravar o vídeo do bate-papo com o psicólogo. Foi até interessante eu citar esse exemplo, porque normalmente eu faço os vídeos no meu consultório, né, às terças-feiras, e na quarta-feira eu passo todo o processo aí de transmissão para o Face e para o YouTube. Infelizmente, ontem eu tive que fazer alguns exames, não estava previsto uma demora, né? O exame demorou pra caramba, né, no hospital, e eu não consegui fazer o meu vídeo, e estou fazendo hoje, não, para quem já está acostumado a ver meus vídeos, já está vendo que não estou no meu consultório, porque na quarta eu não atendo lá. Enfim, eu programei algo, né? Então, na minha cabeça, semana passada, eu estava terça-feira eu vou estar fazendo meu vídeo, mas não aconteceu. Isso é importante porque não é pelo fato de você programar as coisas, planejar a sua vida, programar as coisas que você deseja fazer, que de fato essa realidade vai acontecer. Mas também não quer dizer que o fato das coisas que você programa não acontecer na devida ação que você planeja, que você não tem controle de nada. Você sempre vai ter controle sobre aquilo que você decide. Isso em condições normais do indivíduo, né? Estou pensando numa pessoa que esteja nas suas faculdades mentais, né? Na sua capacidade de responder, de entendimento das coisas. Ok? Então, assim, ok,
ontem as condições da minha rotina me proibiram de fazer meu vídeo, mas eu decidi que eu poderia decidir assim, então essa semana não tem vídeo. Então eu fico fazendo vídeo até meia-noite. Ou então eu falo assim, ok, então hoje eu não faço vídeo, eu faço o vídeo no dia seguinte e transmito e procuro transmitir o vídeo no dia seguinte. Ou seja, a decisão ainda é minha. Do quê? Do que eu posso fazer, do que eu posso decidir, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas focam a sua capacidade de poder, de ação, de realização aonde? Nos outros, nas coisas externas, né? E aí o que acontece? Ela dá cada vez mais força para a imprevisibilidade, mais força para o desconhecido, mais força para aquilo que gera a sensação de temor, de medo, de angústia, de preocupação, de ansiedade, né? Um medo muitas vezes indiferenciado. Por quê? Porque se a todo momento eu foco a minha energia nos acontecimentos de coisas externas, aquilo que me dá poder de ação fica muito reduzido, né? E eu fico muito vulnerável, muito à mercê do mundo, das coisas, do outro, né? Então isso gera uma sensação de insegurança muito grande e que isso não se concentrando em várias outras questões da sua vida, pode acabar desencadeando um quadro como esse. Então, basicamente, a psicoterapia ela vai trabalhar muito esses aspectos, né? A forma como você compreende o mundo, a forma como você interpreta, como você age perante as coisas, como se você relaciona afetivamente, como você estabelece a sua autoestima, né? A sua valorização, como você lida com a rejeição do outro, não enquanto indivíduo, mas quanto aquilo que você faz, quanto aquilo que você pensa, né? Que muitas vezes nós entendemos que se o outro não está ao meu favor, ele está contra mim, né? Do mundo ocidental, perdão, nós do mundo ocidental ainda caminhamos muito naquela dualidade de 880, né? Branco ou preto. Eu até brinco, né, que fez tanto sucesso aquele filme ou livro 50 tons de cinza, né? Então, se existem 50 tons de cinza, imagine das outras cores, né? Então, dá pra gente conviver com as pessoas, mesmo elas não aceitando alguma ideia nossa, mesmo ela não concordando com algum comportamento nosso, e vice-versa. Não é porque uma pessoa ela pisou na bola com você, não é porque ela faz algo que você não gosta que essa pessoa ela precisa ser limada do seu universo. Você só precisa saber quais são as coisas que você pode estabelecer de vínculo com ela e quais aquelas que vão ser prejudiciais a você, né? Quais aquelas que você precisa estabelecer uma rede de proteção, ou, como às vezes eu gosto de dizer, quais são quais são as minas nesse campo que você não pode pisar, né? Qual é o caminho mais livre que você possa desfrutar de bem com essa pessoa. Então a psicoterapia ela vai te ajudar muito nesse aspecto. Uma outra questão que eu gosto de trabalhar, do entendimento, né, da síndrome do pânico, é porque quando as pessoas começam a sentir essas alterações e buscam orientação médica não especializada, ou mesmo conversando com as pessoas, o que as pessoas quando falam que é psicossomático, né, quando falando que isso aí é estresse e tudo mais, parece que a pessoa ela fica uma condição social, né, que a gente chama de estigma,
é como se ela quase fosse culpada por essa por esses sintomas, por essa por essas condições de incapacidade que ela tem, né? E isso é muito ruim, né? Porque ela passa a ser chamada muitas vezes de preguiçosa, de pessoa fraca, de uma pessoa que é fracassada na vida, que é uma perdedora, que fica dando piti por qualquer coisa, que é egoísta, né? Que só quer as coisas, nunca vai na casa das pessoas, nunca quer sair, nunca quer fazer nada pelo outro. E isso vai gerando uma sensação de isolamento e de vergonha em relação àquilo que está sentindo, que é muito prejudicial. Que é que quando eu falo que o preconceito é uma condição de burrice social, né? Porque o preconceito é como se fosse o pré-julgamento, né? Você não sabe, mas você já diz o que é a situação. E o julgamento, você não tem nenhum processo, né, de defesa, né, de compreensão dos fatos pela qual o indivíduo está passando. Então, eu entendo que a compreensão sobre esses tipos de doenças afetivas, a depressão, a síndrome do pânico, nós vamos falar sobre outras fobias, mas sobre a questão da ansiedade também, como uma forma de muitas vezes a pessoa ela não sabe sobre si mesma, ela acaba se isolando e achando que com o tempo as coisas vão melhorar. Com o tempo a tendência é piorar, né? Porque não é o fato de você não enxergar a realidade que a realidade deixa de existir. Eu sempre falo, né, que de repente você está lá na sua casa às 5 horas da tarde, chega alguém e fala, vou receber uma visita às 6 horas e a casa está de pernas pro ar. Você pode até jogar todas as coisas no seu armário, você pode até jogar a sujeira por debaixo do tapete, e quando a pessoa chega e dizer assim, nossa, que casa arrumada, parabéns, você tem uma casa maravilhosa. Ok, funcionou a primeira vez. Mas se você toda vez for fazer a mesma coisa, vai chegar uma hora que esse armário vai estourar, ou vai chegar uma hora que você vai pisar nesses tapetes e a poeira vai subir, né? Quer dizer, as coisas vão aparecer, né? Então não adianta as pessoas ficarem fugindo dessa condição que elas não entendem. A melhor coisa é poder buscar ajuda e a partir disso poder enfrentar algo que ela não está sabendo o que está ocorrendo, né? São coisas que podem acontecer. Não, essas doenças afetivas, elas não têm alguns tipos de doenças que vão de algum tipo de etnia, em algum tipo de classe social. No caso das afetivas, não. Elas podem ocorrer com gente rica, com classe média, alta, baixa, com gente pobre, né? Depende de todo esse conjunto de fatores que eu havia comentado com vocês, né? Então, outros dois pontos que eu quero deixar muito claro é que, assim, muitas vezes as pessoas acabam confundindo uma série de situações do seu cotidiano que são levadas a pessoa a sentir medo como síndrome do pânico e acabam buscando formas de tratamentos que não são necessárias nesse caso, né? Buscar ajuda quando necessário, ok, mas quando não patologizar todas as coisas que acontecem, isso também não é legal. Porque é muito importante a gente ter ideia que medo é um sentimento de autopreservação, né? Todos nós temos medo de alguma coisa que pode vir a nos ameaçar. E ainda bem que nós temos medo. Se nós não tivéssemos medo,
provavelmente o ser humano, a raça humana, não teria sobrevivido ao processo evolutivo das espécies, né? Porque é o medo que faz com que a gente se prepare, se preserve, né? Ou vamos imaginar que você possa ser um estudante que tem medo, você ouvir dizer que uma matéria é super difícil, que aquele professor é um carrasco. Se você tem medo de reprovar naquela disciplina. Bom, o problema não é o medo. O medo é algo que surge diante de um fator real, né? O professor pode ser carrasco mesmo, a matéria pode ser difícil e ele pode reprovar muitas pessoas. O problema é o que você faz com esse medo, né? Fingir que esse medo não existe, nós já falamos que não dá certo. Agora, enfrentar o medo faz com que você consiga se criar condições para lidar com o que pode vir a acontecer, né? Então, e aí a gente acaba também, ao trabalhar a questão do medo, a gente acaba trabalhando um pouco com a questão da ansiedade, né? Que a ansiedade também não é síndrome do pânico, né? A ansiedade é uma condição natural de uma certa tensão, um certo temor frente a uma situação antecipatória, né? De algo que nós imaginamos que possa vir a acontecer no futuro, um tanto quanto incerto, mas que nós não temos o medo que possa vir a acontecer algo de ruim, né? Lembrando sempre que quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente acaba tendo um pensamento mais negativo sobre as coisas. Então, mais uma vez, o problema não é a ansiedade, como nós lidamos com ela. Então, se a gente tiver uma boa habilidade em lidar com a ansiedade e com o medo, essas situações a gente pode, o medo e a ansiedade podem e muitas vezes nos é muito favorável, né? Eu lembro uma situação particular. Eu estava na faculdade, todo mundo dizia que uma professora de Jung a prova dela reprovava todo mundo. E eu, na época, eu era monitor. Eu não poderia, de forma alguma, ter uma nota baixa, né? Porque o monitor tem que ser exemplo e também eu tinha um generoso desconto, né, na faculdade, porque eu ajudava no laboratório, enfim. Eu me lembro que eu fiquei com tanto medo daquela disciplina que eu estudei, assim, prestava atenção nas aulas, tirava dúvidas, anotava, e a prova ia assim, a prova ia ser depois do carnaval. Adivinha onde é que eu passei o carnaval? Debaixo dos livros, os 2 livros lá que tinha que ler para a prova. E felizmente eu fui acho que eu tirei a segunda nota maior da sala, né? Graças ao medo, né? Agora, se eu ficasse desesperado com o medo, se eu não soubesse lidar com esse medo e não tivesse habilidade de agir de forma positiva, funcional, com medo, com uma situação de perigo real, eu poderia dar um branco, né, que muitas vezes acontece nas pessoas, e tirar um 0, 2, 3, enfim, e ter me dado muito mal e ter perdido minha monitoria, enfim, perdido uma série de benefícios que eu tinha. Então, o que eu vejo que é muito importante é a gente poder diferenciar que medo é uma situação de autopreservação frente a um perigo que existe de fato. Nós precisamos aprender a nos proteger. Se a gente não souber, muito simples, a gente pede ajuda para os universitários, né? A gente pede ajuda para alguém que já tem experiência, que já passou por isso, ou hoje com o Google, hoje com o Wikipedia, nós temos aí uma série de recursos para tirar as nossas dúvidas de como lidar com determinados problemas, né? Mas o medo, ele é uma condição que a gente precisa saber enfrentar. A fobia não. A fobia eu não vou me atentar muito nela, porque não é o nosso tema, mas é um medo indiferenciado, né? E quando a gente acaba tendo muito desses medos indiferenciados, a gente passa a ter medo de tudo. E o pânico é isso, você passa a ter medo e não sabe realmente do que,
né? Você não consegue nominar. Mas o que aconteceu com você? Não sei, simplesmente tive um ataque. E a ansiedade é a mesma coisa, né? Se eu não consigo lidar com a ansiedade, tudo que acontece passa a ser objeto de tensão, de temor, e aí eu vou evoluindo para um quadro mais grave. Né? Então, a ansiedade, ela é muito de uma condição antecipatória. Então, a gente precisa aprender em como, se existe, por exemplo, no caso que eu dei de uma prova, ok, a prova é difícil, eu sei o que vai cair? Não, então eu preciso saber o que vai cair. Eu já tive algum modelo de prova, como é a prova dela? Não, então eu preciso saber. Eu sei qual é o conteúdo que vai cair nessa prova? Não, então eu preciso entender, estudar. Eu estou entendendo o que é esse conceito? Não, então eu preciso perguntar. Eu entendi com a professora? Não, então eu preciso pegar com alguém. Enfim, são N os recursos, mas a gente precisa lidar com a ansiedade. Né? A gente precisa aprender a se preparar para lidar com aquilo que a gente está prevendo que possa acontecer. Né? E depois que a gente está preparado, enfim, se eu já percebi que nesse momento eu não posso fazer mais nada que possa me preparar, que eu já estou preparado, eu preciso me ocupar com uma outra coisa. Porque a ansiedade é um pouco da pré-ocupação. A própria palavra diz, estou me pré-ocupando. Né? Então eu preciso aprender a me ocupar de uma maneira mais adequada. Depois a gente pode até conversar um pouco. Isso tem mais a ver a ver com uma linha mais empreendedora, de você ter um bom gerenciamento do seu tempo, né? Isso, se for uma demanda de vocês, a gente pode discutir um pouco melhor. Agora, para a gente finalizar, já que o nosso tempo já está ficando longo, eu queria dar algumas dicas de quando uma pessoa se encontra num quadro aí de desencadeamento de pânico, que de uma certa forma ele é inesperado. Eu vou fazer isso em outro vídeo, tá ok?